Muito boa tarde. Declaro aberta a sessão de número 7.535, do dia 26 de outubro de 2021, sessão presencial. Eu coloco em discussão a ata da sessão anterior. Caso algum juiz tenha alguma manifestação, peço que eu faça nesse momento. Não havendo manifestações, eu declaro aprovada a ata da sessão anterior e passo a palavra à senhora secretária para dar início à pauta do dia. Tribunal Marítimo, processo em pauta para julgamento na sessão do dia 26 de outubro de 2021, sessão presencial. Pauta do dia, processo número 30.055 de 2015. Relatora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Matheus Estevão da Silva Filho, mestre. Eu passo a palavra à senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se de representação da Procuradoria Especial da Marinha contra o senhor Matheus Estevão da Silva Filho, por entender o responsável pelo fato da navegação tipificado no artigo 15, a linha E da Lei Orgânica desse Tribunal, materializado no acidente de trabalho sofrido pelo tripulante não habilitado, o senhor Daniel Vieira Burdemiller, ocorrido a bordo do barco de pesca Vô Felipe, enquanto a embarcação se encontrava fundeada a 31 milhas da Barra de Rio Grande, a fim de se resguardar das condições de tempo. Esse acidente ocorreu quando o tripulante manejava o guincho para tentar soltar o ferro que ficou preso no fundo e não conseguindo, e para evitar que as amarras corressem, o mesmo fez volta num cabeço com o esforço, enquanto, aproveitando, na tentativa de desprender o ferro, o mestre valia-se do balanço da embarcação. Devido ao excesso, ao esforço, o carro de proa desprendeu e terminou atingindo o tripulante, que teve a morte instantânea por traumatismo crânioencefálico. O perito encarregado do inquérito entenderam que houve a culpa por parte do tripulante acidentado por ser inabilitado e se realizar tal faina, e o mestre por ter permitido que eu mesmo realizasse a operação com guincho. Como também o erro do mestre de, em vez de dar paletadas com o motor propulsor avante para desprender o ferro, preferiu se aproveitar do balanço da embarcação. E junto com a tensão dos cabos, ocorreu o acidente. A Procuradoria, no intuito de melhor esclarecer os fatos, fez uma série de requerimentos, e aqui eu cumprimento o senhor procurador, na tentativa de melhor subsidiar a sua representação. Havia notícia que houve um boletim de ocorrência, mas não foi juntado aos autos o inquérito policial, como também não havia nenhum indício de que o Ministério Público tivesse feito alguma representação, como também o Ministério os fiscais do Ministério do Trabalho, que lá no Rio Grande geralmente são muito atuantes, não havia nenhum relatório a respeito. E com isso a Procuradoria requereu junto à capitania, demorou bastante cumprir, que inclusive não foi cumprida na integralidade as diligências da PEM. Mesmo assim, devido ao espaço do tempo decorrido, a PEM fez a representação, que eu acredito que ela deva ser recebida. É um processo que é de 2015,
mas eu não vejo impedimento que o tribunal aprecie esse caso, mesmo porque esse não é um caso, para mim esse seria o que nós podemos considerar um processo pronto. É uma embarcação que estava com tripulantes inabilitados, fazendo faina que não teve nenhum treinamento, com permissão do mestre, que inclusive era ele quem contratava esses tripulantes, e o tribunal, a meu ver, deve apreciar essa representação, visto que há uma vítima, que não, a princípio não se tem notícia que tenha havido algum processo penal, ou mesmo que o Ministério do Trabalho tivesse atuado, feito alguma investigação. Então, eu acho que cabe ao tribunal, inclusive em memória dessa vítima, que mais uma dessas vítimas, dessas pessoas que embarcam, mesmo apenas para tentar ganhar vida, e vai para uma faina difícil, ingrata, e perde a vida. Então, a meu ver, a representação está em termos, e eu cumprimento o procurador por ter tentado instruir o processo da melhor forma possível. É como concluo, senhor juiz, presidente, senhores juízes, pelo recebimento da representação. Palavra com o senhor revisor, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, também temos que ter representação em contra-sim termos para ser recebida, e talvez seja o caso do mandar aquela notificação para a CONASPA, do Ministério Público do Trabalho. Eu coloco em discussão. É um caso que eu considero emblemático. Claro que eu concordo com a juíza Maria Cristina que temos que preservar a memória da vítima, mas eu acho que talvez seja o processo recorde em termos de recebimento de uma representação. São 7 anos, desde a ocorrência do acidente até o recebimento que vai acontecer hoje no nosso plenário. Então, acho que é um processo para a Procuradora Especial da Marinha refletir se realmente devemos insistir nessas diligências ou se não é melhor logo oferecer representação, do que ficar aguardando essas diligências que ficam sem resposta, e nós aqui vamos acabar, são 7 anos de representação, e talvez agora mais 2, 3 anos de processo, vão ficar 10 anos com esse processo aqui no Tribunal Marítimo. Então, apenas para reflexão, especialmente da Procuradoria Especial da Marinha. Mais algum comentário? Eu gostaria de entender qual foi a grande dificuldade para se apresentar essa representação. Não, porque a Procuradoria Especial da Marinha fazia as diligências e não tinha resposta. Aí fazia novas diligências, ficava sem resposta. Eu avaliei esse caso. Perfeito. Então, ficou muito tempo nessa vai e vem de diligência. Entendi. E será que... sem resposta. Entendi, senhor presidente. E será que o senhor Matheus Estevão será encontrado no mesmo endereço 6 anos depois? Juiz Nelson, eu sei, é possível que ele não vai ser encontrado, vai ser citação por edital, vai para a Defensoria Pública, mas eu acho que o tribunal, ele tem que cumprir com o papel dele. Foi trazido ao tribunal um acidente, é um desses acidentes super normal, que é conhecido no tribunal. Esse processo, eu posso dizer que é o tipo de processo que você poderia julgar hoje, mas o tribunal tem que seguir à risca, tem que cumprir e dar o direito da ampla defesa e do contraditório. Perfeitamente. Então, esse processo, a Procuradoria me apresentou a representação no dia 21 de julho, e uma semana depois eu já tinha pedido pauta para ele. Então, não foi responsabilidade da juíza nem do procurador. Ao contrário, eu acho que nós temos que incentivar a Procuradoria a fazer, porque no final o que vem depois. A Procuradoria não cumpriu com o ônus, com a sua obrigação do ônus da prova. Então, eu acho que se nós estamos sempre reclamando, hoje em dia eu tenho recebido muitos pedidos de diligência da PEN, evidentemente que depois desse caso, o meu assistente, ele já está com anotação, passou 2, 3 meses, porque também tem um problema de capitania que passa tempos e tempos sem cumprir
sem dar uma resposta. Então, já ficou assim, 3 meses. Não foi cumprida a diligência, passaremos um ofício para a capitania, se for problema da capitania, e se demorar, comunicamos ao procurador. Se demorar demais, dou por desistência da diligência e dou continuação ao processo. Mas esse é um caso que muitas vezes a gente tem que aprender com o que veio, e esse caso realmente está há um tempo assim. Agora, o tribunal não deixar de julgar porque faz tempo, não acho isso certo, não. Na verdade é o seguinte, a única coisa que suspende a prescrição é a citação válida, né? Ele não foi ainda citado. Esse acidente foi de 22 de novembro de 2014. Estamos até hoje para citá-lo. Então, eu não sei se... Bom, em todo caso, eu recebo a representação juntamente com a senhora, concordo com tudo aquilo que disse, mas um argumento básico que virá na contestação é isso, está prescrito. Se encontrarmos o senhor Matheus, né? Se alguém arguir a preliminar de prescrição, o tribunal aprecia. Mas de pleno, o tribunal já dizer que não vai receber a representação, mas eu me curvo à decisão do tribunal, acho que o plenário é soberano e a maioria é quem decide. Essa é o meu ponto de vista, é assim que eu entendo, mas eu me curvo à decisão do tribunal, para mim não tem problema nenhum. Mas a juíza Maria Cristina, eu acho que nenhum dos juízes aqui está dizendo para não receber. Não. Né? Exatamente. Apenas eu mencionei que no caso de ter ficado em diligências por um período de 2015 a 2021, a própria Procuradoria, como disse a juíza Maria Cristina, avaliar se vale a pena insistir nessas diligências para que não se eternize, apenas para reflexão da pena. Marcelo, algum comentário? Eu concordo com o senhor juiz-presidente. E eu acho que esse caso, inclusive, para mim foi muito bom, porque eu já tenho outra direção agora, mas eu concordo que é um processo que ficou muito tempo e que realmente... Mas para mim, eu coloco a missão do tribunal à frente, entendeu? Se depois não der em nada... Eu acho que essa questão da prescrição, a PEN, como fiscal da lei, é que deveria opinar, né? Realmente, se há prescrição, a PEN, como fiscal da lei, opina até nesse sentido, né? Eu acho que isso pode acontecer durante a fase de defesa, né? Não agora, como disse a juíza Maria Cristina. Bom, não havendo mais comentários, eu retorno a palavra à senhora juíza relatora para que apresente seu voto. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra para o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com a relatora, senhor presidente. Como voto mais juiz? De acordo. Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade receber a representação nos termos do voto apresentado pela senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina. Juíza Maria Cristina, a senhora vai querer que envie cópias de peças do processo à CONATPA? Como medida preventiva, porque teve um acidente de trabalho? Olha, eu acho sim. Tá. Até para eles verem que lá ninguém tomou nenhuma iniciativa. Eu vou providenciar. Tá, a senhora complementa, por favor, o seu voto. Tá? Eu vou colocar em ata. Eu vou, então, fazer um voto nesse sentido, de receber a representação com cópia para o CONAP. Tá bom, obrigada. Obrigada por ter me lembrado. Nada, juíza Maria Cristina. Publicação do voto no processo número 30.055 de 2015. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontram para que prossiga na forma da lei. Medidas preventivas de segurança, enviar cópia de peças do processo à CONATPA. Embargos infringentes. Processo número 31.227 de 2016. Embargos infringentes número 37 de 2020, opostos em 27 de outubro de 2020. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Embargante, Manuel Guilherme Ribeiro, comandante do navio Far Strider. Advogado, Godofredo Mendes Viana. Embargada, Procuradoria Especial da Marinha. E com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Milton da Cunha Souza, comandante do rebocador Carla. Advogado, Dr. Fernando C. Sobrino Porto Filho. Manuel Guilherme Ribeiro, comandante do navio Far Strider. Advogado, Dr. Godofredo Mendes Viana. Silvio Arnold Viana Filho, agente de manobra a bordo do navio Far Strider. Advogado, Dr. Demilton Gabiati. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente o seu relatório.
Senhor juiz-presidente, senhores juízes, Manuel Guilherme Ribeiro, condenado por maioria no processo 31.227/2006, oferta embargos infringentes na forma do artigo 141, 142 do Regimento Interno do Tribunal Marítimo, 106 e 107 da Lei Orgânica, sob os seguintes argumentos. Trata-se de naufrágio do rebocador Carla, ocorrido durante manobra de entrada na embarcação Fer Strader, no dique flutuante da empresa Dockshore. Após regular instrução do inquérito junto à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, a PEM, partindo de premissas, segundo o recorrente, equivocadas, promoveu representação em face de Milton da Cunha Souza, comandante do rebocador Carla, pela inobservância de medidas de precaução e segurança da manobra, por assumir posição crítica de través com cabo de reboque tesado e pela não verificação das condições de fechamento das vigias e escotilhas da embarcação. Manuel Guilherme Ribeiro, comandante do navio Fer Strader, por erro de avaliação de riscos, ao seguir as orientações do Dockmaster, agente de manobras, dando a paletada avante. E Silvio Viana Filho, agente de manobra, Dockmaster, pela inobservância de medidas de precaução e vigilância da manobra, além de determinar a paletada avante com o navio, estando o rebocador em posição crítica de través com a cabresteira tesada. Ocorre que o acidente em questão foi decorrente da imperícia, negligência e imprudência do comandante do rebocador Carla, tudo no argumento do embargante, que não seguiu as regras de segurança necessárias para a realização da manobra, deixando sua embarcação mal posicionada, com cabo tesado de través, além de não engatar os cabos no gato de escape e muito menos fechou as vigias e gaiutas da embarcação. Com efeito, o tribunal, ao julgar os termos da representação por maioria, imputar ao embargante e ao terceiro representado, agente de manobra, a responsabilidade pela ocorrência do acidente, condenando-os à pena de repreensão, enquanto o primeiro representado foi exculpado. Divergindo da maioria, os excelentíssimos juízes Fernando Ladeiras e Maria Cristina Padilha, de forma, segundo o recorrente, acertada, votaram no sentido de exculpar tanto o ora embargante por inexigibilidade de conduta diversa, quanto o terceiro representado por falta de prova e de sua responsabilidade no acidente, imputando somente responsabilidade ao primeiro representado. O ora embargante pede premissa para destacar os principais detalhes do voto vencido. Por todo o exposto, com base no conjunto probatório dos autos, se entende que só ficou provada, acima de qualquer dúvida, a acusação em face do primeiro representado, Milton Souza, mestre do rebocador Carla, que deixou a embarcação de través em posição crítica, causa eficiente do emborcamento, ao ser dado máquina avante no navio, e que não teve cuidado de mandar fechar as gaiutas no rebocador, o que contribuiu para o naufrágio, devendo ser responsabilizado pelo acidente em pauta. Devem ser desculpados os outros representados, comandante do supridor, por inelegibilidade de conduta diversa, e o agente de manobra por falta de prova de sua responsabilidade. Do que consta nos autos, o rebocador Carla deu pronto quando ainda estava com a sua embarcação de través com cabo de reboque tesado em posição crítica. O navio supridor acionou máquinas adiante e provocou adernamento do rebocador. A entrada de água foi facilitada pelo fato da vigia e gaiutas das praças de máquinas situadas no convés principal do rebocador estarem abertas. O efeito da superfície livre da água embarcada acelerou o emborcamento. Ficou provado que o rebocador tem um través retangular, visto de cima, parecendo uma chata, mas visto de través em seco, pode-se constatar que tem pouco calado avante e a ré, e muito calado a meia nau, em formato de rampas, formando um triângulo, o que permitia a passagem de água com facilidade, e no caso o rebocador estivesse posicionado como esperado, ou seja, popa com popa, o mestre do rebocador Carla deu pronto dos cabos ao agente de manobra, mas diferentemente do que deveria, ficou de través, bombordo, causando uma grande resistência à passagem de água em caso do navio da marca adiante, como esperado, o que de fato aconteceu.
É sabido pelos profissionais da navegação que manter um rebocador na popa de través com o navio é posição crítica. Em caso do navio quebrar a inércia e ganhar velocidade, estando o rebocador na popa com cabos passados em posição de través, esse será arrastado e tenderá a criar acentuada banda. Mesmo o rebocador não tendo sido arrastado, pois o navio apenas quebrou a inércia sem ganhar muito segmento para avante, a paletada de máquina avante foi o suficiente para provocar forte adernamento no rebocador, que estava de través, com cabos curtos passando para cima, pois a popa era bem mais alta do que o pequeno rebocador, com alagamento acelerado pela abertura da gaiuta de máquina e outras aberturas, deixando a embarcação tão estanque a nível do convés principal, condutas imputadas ao mestre do rebocador, que ficaram sobejamente provadas, devendo, a meu juízo, ser responsabilizado pela sua imprudência e imperícia. Isso no voto vencido do eminente juiz Ladeiras. Não ficou provado, a meu juízo, acima de qualquer dúvida, que houve combinação da manobra de não usar as máquinas do navio. Mais do que se extrai dos autos, dos depoimentos, a manobra com apenas 2 rebocadores ocorre quando o navio está com propulsão, o que era o caso, e seria esperado que o navio desse máquina adiante para quebrar a inércia e facilitar a manobra de entrada no dique. Só tinha um rebocador de proa, também de pequeno porte, o que seria muito pouco para puxar o navio e fazer o governo, necessitando da ajuda de máquinas do navio. Através da leitura atenta do voto vencido, é possível identificar de forma clara, segundo o embargante, as causas do acidente e consequente responsabilidade apenas do primeiro representado. Ademais, restou evidenciado que o acionamento de máquinas seria procedimento padrão para a manobra, posto que ambos os rebocadores não possuíam propulsão suficiente para movimentar o navio, bem como o ora embargante não possuía visão do rebocador amarrado na popa. Nesse sentido, em razão dos fatos e fundamentos acima noticiados e pela leitura atenta do voto vencido, é possível verificar que a causa determinante do acidente foi a imprudência e imperícia apenas do primeiro representado. No mérito dos presentes embargos infringentes, é responsabilidade exclusiva do primeiro representado, como votou o voto vencido. O meritíssimo juiz atribuiu equivocadamente, que é o prolator do voto vencedor, que foi o juiz Padilha, responsabilidade ao segundo representado sobre o frágil argumento de que este teria demonstrado comportamento imprudente, negligente, imperito, em razão de falha operacional durante a manobra de docagem, em permitir o acionamento dos propulsores do navio quando o rebocador estava em posição crítica, o que teria ocasionado seu emborcamento e consequente naufrágio. A saber, dos depoimentos, observa-se que a faina não foi coordenada a contento, posto que o mestre do rebocador Carla desconhecia que seria acionada a propulsão do First Trader para adentrar no dique, e que tanto o comandante Manuel quanto o agente de manobra Silvio não conduziram a manobra com segurança a fim de evitar falhas operacionais que proporcionassem o emborcamento do rebocador, quais sejam, não cuidaram de verificar as condições de amarração do rebocador Carla na popa do navio, verificando o comprimento da cabestreira e a forma do alinhamento do rebocador com o supridor, em especial alinhamento popa com popa, além do que determinaram o acionamento dos propulsores sem o prévio aviso ao mestre do rebocador. Foram, portanto, negligentes ao não deixarem de observar as questões de segurança das embarcações envolvidas, em especial o rebocador de popa, o Carla, incorrendo em falhas operacionais que permitiram o emborcamento experimentado. Cita novamente trechos do voto vencido. Importante destacar que o terceiro representado, agente de manobra, esclareceu que o acionamento das máquinas seria procedimento padrão para a manobra, levando em consideração ao acima noticiado que até mesmo por amor ao debate, o ora embargante chama atenção para o fato de que os 2 rebocadores não seriam suficientes para puxar o navio,
Como se não bastassem, o primeiro representado incorreu ainda mais em erro gravíssimo durante a manobra, ou seja, não determinou o fechamento das vigias e gaiutas, conforme constatado pelo laudo pericial, com pequena borda livre. Criticou o voto do juiz prolator, que exculpou o primeiro representado por ausência de nexo de causalidade, posto que a condição de fechamento das vigias e gaiutas não estaria conexo ao emborcamento da embarcação, a saber, a alegação de acusação de que deixou de verificar o fechamento das vigias e escotilhas não se sustenta, posto que inexistisse a paletada do hélice do supridor, o rebocador não naufragaria, mas deixou de cumprir medida de segurança quanto à navegação, em especial no momento de auxílio à docagem, incorrendo em infração ao Rei Lesta, artigo 28, combinado com o artigo 8º da Lesta. Assim, conclui-se pela ausência de nexo de causalidade, uma vez que não se vislumbra liame entre a conduta do mestre do rebocador Carla e o seu emborcamento, devendo, portanto, ser exculpado. Ora, julgadores, não é possível afastar a culpa do comandante do Carla pela ocorrência do acidente, posto que a entrada de água foi decorrente da abertura das vigias e gaiutas, culminando o rápido naufrágio, conforme reconhecido no voto vencido. Dessa forma, restou provado que o lamentável acidente envolvendo o rebocador foi decorrente das várias condutas equivocadas exclusivamente do primeiro representado, ou seja, posicionou de forma inadequada o rebocador, não fechou as gaiutas e vigias do rebocador, questões essas que contribuíram para o emborcamento e naufrágio do mesmo, devendo o ora embargante ser exculpado da representação. A PEN apresentou impugnação ao recurso alegando: o embargante fundamenta sua pretensão recursal no artigo 141, parágrafo do Regimento Interno do Tribunal Marítimo, bem como 106 da lei, eis que o julgamento se deu por maioria e não de forma unânime. Nessa toada, o embargante sustenta, em termos do voto vencido, que a real causa teria sido a negligência e imprudência do comandante do rebocador. Analisando-se detidamente o voto do juiz relator, verifica-se que, de fato, a causa determinante do acidente foi a execução de manobra com falhas operacionais, ao deixarem de verificar a amarração do rebocador na popa e o acionamento de propulsores sem prévio aviso aos envolvidos na aproximação do dique. Como corolário, essa conclusão tem-se que o acidente decorreu da negligência do segundo e terceiro representados, como decidiu a maioria. Sendo assim, a Procuradoria requer que o recurso de embargos infringentes seja improvido pelos fatos acima expostos. É o relatório, Excelência. Muito obrigado, juiz Marcelo Davi. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor representante da Procuradoria Especial da Marinha, procurador Francisco Siqueira. Senhores presidentes, senhores juízes, a Procuradoria se manifesta e ratifica a sua manifestação nos autos, já juntada nos autos, no sentido de que a decisão condenatória desta Corte ela prevaleça. Os argumentos citados é que houve sim uma negligência e imprudência do comandante, melhor dizendo, do rebocador Carla, pois ele não seguiu as regras de segurança atinentes à navegação, regras necessárias à realização da manobra com segurança. E, nesse sentido, o voto do senhor juiz relator aponta a causa determinante do acidente, algo que foi enfatizado desde a fase inquisitorial até a fase de processo, a fase de julgamento, no sentido de que a execução da manobra ocorreram falhas operacionais, deixando assim de verificar a amarração do rebocador e o acionamento dos propulsores, consoante foi destacado lá na peça acusatória da PEN e ratificado por maioria por esta Corte. Nesse sentido, o acidente decorreu da negligência do segundo e terceiro representado e, portanto, entende-se desse modo que a decisão condenatória por esta Corte foi acertada. Assim, esta Procuradoria requer que os embargos sejam admitidos. No entanto,
sejam providos e, desse modo, mantendo-se integralmente o julgado a qual que está sendo objeto desse recurso. Procurador, nesse momento eu vou passar a palavra ao senhor advogado do embargante, Dr. Marcelo Engelke Muniz. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo, né, à nossa Corte Marítima. Desejo uma boa sustentação. A palavra é sua.
pelo voto divergente, é que do passadiço, isso consta das oitivas de todas as testemunhas que constam dos autos, do passadiço do First Rider não era possível ter visualização do rebocador Carla a polpa, isso porque a polpa do First Rider é uma polpa alta e não era possível você visualizar se ele estava de través, se ele estava polpa, então não era possível que o comandante naquele momento fizesse esse tipo de verificação, tendo em vista que ele estava guarnecendo o passadiço. E outro ponto também importante ressaltar é que o agente de manobra era o responsável, era a autoridade para a realização da manobra. O comandante só poderia recusar a manobra que ele estava sendo proposta como uma figura análoga até mesmo de um prático, se ele verificasse qualquer situação que poderia prejudicar a segurança. E naquele momento não havia essa verificação porque, reitero, não era possível ter visualização da posição adotada pelo rebocador Carla à polpa do navio First Rider. Então, seguindo a ordem, que é amplamente reconhecida por todas as testemunhas, foi dada a paletada avante, e como consta dos autos, do laudo pericial, do voto divergente, essa paletada não foi muito forte, a embarcação mal adquiriu segmento, ela ficou com cerca de 0,1 nós de velocidade, ela foi realmente para poder tirar a embarcação da inércia, porque estamos falando de uma embarcação de 75 metros de comprimento e com uma arqueadura muito grande, então 2 rebocadores não teriam o bollard pull suficiente para você poder tirar da inércia um navio daquela dimensão. Então, feitas essas considerações, a gente refuta a aplicação de responsabilidade com fundamento na não verificação da amarração da cabresteira no rebocador Carla. E o segundo ponto que é refutado é com relação à premissa de que não havia sido avisado, não havia sido comunicado, alinhado de forma clara de que essa operação seria feita com máquinas da embarcação. Existem oitivas, em especial tanto do agente de manobras como do gerente da empresa do offshore, que falam que no briefing prévio foi realizada oitiva, fato esse que é negado por outras testemunhas ouvidas, testemunhas que têm um envolvimento no caso, porque são de tripulação de ou de outra embarcação envolvida, mas fato é, o que é inequívoco e que foi amplamente abordado pelo ilustre voto divergente, essa operação, por uma questão de capacidade de tração dos 2 rebocadores, jamais seria realizado com 2 rebocadores se não fosse usados máquinas do navio First Rider. Esse é um ponto de extrema importância e consta dos autos também, não há ninguém refuta que tanto as tripulações, todos os marítimos envolvidos, eles eram treinados e eles eram extremamente experientes. Então, a alegação de que não se saberia, ela, com a devida vênia, não deve se sustentar, porque pelo simples fato de terem sido somente tesados cabos para 2 rebocadores, já haveria um conhecimento de todos ali que necessariamente haveria de ser dada essa paletada, o que, repita-se, veio por ordem do agente de manobras e não pelo comandante da embarcação. Esses 2 pontos são os fundamentos principais dos embargos infringentes para refutar as premissas que, no entender do embargante, data máxima vênia, são equivocadas e que deveriam afastar a responsabilidade do comandante do First Rider. Mas ainda existem 3 pontos relevantes que devem ser trazidos aqui perante esse egrégio tribunal, que, no entender do embargante, representam os motivos pelo qual o primeiro representado, o mestre do rebocador Carla, deve ser responsabilizado quanto aos termos da outra representação apresentada pela Procuradoria Especial da Marinha. O primeiro desse, que já foi brevemente abordado, é responsabilidade por amarração, tamanho de cabos e posicionamento da embarcação, necessariamente são do mestre do rebocador Carla. Ele detinha a gestão náutica, ele era um marítimo qualificado, experiente, e esse tipo de embarcação, como a polpa do First Rider era muito alta, ele necessariamente precisaria de mais cabo, porque a força que foi produzida
com o tracionamento, ela gerou um vetor que facilitou o adernamento, o emborcamento e o posterior naufrágio. E esse é um ponto que, no entender do ora embargante, justificaria a representação do primeiro representado, mestre do rebocador Carla. O segundo ponto, e que é uma continuidade desse, é a questão do posicionamento de través. Excelentíssimos julgadores, façam uma análise aqui, peço vênia para fazer uma análise. Quando um carro vai ser rebocado, ele sempre deve ser rebocado no sentido, as rodas no mesmo sentido do reboque, por um motivo de física bastante compreensível, que é quando eles estão no mesmo sentido, a resistência ao movimento é muito menor. Se tentássemos, por exemplo, rebocar um carro de través, que foi o que o rebocador Carla tentou fazer nessa operação, provavelmente a resistência feita pelos pneus acarretaria no capotamento do carro. E exatamente essa analogia aplica-se ao caso vertente, porque os cascos das embarcações, eles são desenhados para sempre navegar no sentido proa polpa. Então, não podemos, não é crível de se imaginar que uma embarcação que pretendia se deslocar para que ingressasse num dique e que tivesse um rebocador de través, que no momento em que o cabo fosse tesado e que conseguisse empreender um mínimo de segmento ao navio, que fosse ocorrer o emborcamento. E foi exatamente o que aconteceu. O navio não chegou a adotar uma velocidade muito alta, foi uma velocidade baixíssima, ele só venceu a inércia e mesmo, apesar da palhetada ter sido bastante condizente com a orientação do agente de manobra, já foi suficiente para emborcar. Esse é o segundo ponto e, aliado a isso, temos também o fato de que não foi engatado no gato de quick release, porque de outra forma poderia ter tentado soltar esse cabo antes que a fatalidade acontecesse. E o último ponto é a questão das vigias e das gaiutas, que foram mantidas abertas, obviamente, responsabilidade da tripulação do rebocador Carla, eram uma parte integrante da embarcação do rebocador Carla, e que somente poderia ter sido feito por parte da sua tripulação. E aqui eu proponho um raciocínio para tentar refutar o argumento de que não teria sido determinante o fechamento dessas vigias e gaiutas, porque se não fosse a palhetada, não teria adernado. Mas, Vossas Excelências, se não fosse o posicionamento de través crítico, se a embarcação tivesse posicionado corretamente antes de dar o pronto, o que data máxima vênia o ora embargante entende que deveria ter ocorrido, a quebra da inércia com esse 0,1 nós de velocidade jamais teria acarretado o emborcamento. Então, o fato de ter sido dado máquinas, ele não é a causa direta para a ocorrência, porque de toda forma, mesmo que os tripulantes não soubessem, dos rebocadores não soubessem que fosse dar máquinas, o que não é crível, como já exposto anteriormente, se a embarcação, pelo simples fato de uma questão física, tivesse se posicionado de forma correta, não teria ocorrido naufrágio. Então, na verdade, não é que se não fosse pela palhetada, nunca teria adentrado água na praça de máquinas e a abertura das gaiutas não faria diferença. A verdade é que, se não fosse pelo posicionamento incorreto do rebocador Carla, a palhetada não teria acarretado o emborcamento, não teria adentrado água na praça de máquinas e, com a devida vênia, entende-se que o acidente jamais teria ocorrido. Então, basicamente, essas são as razões dos embargos de declaração. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e registro aqui o pedido do ora embargante de que os embargos sejam providos para exculpar o ora embargante da sua responsabilidade e condenar o primeiro representado, mestre do rebocador Carla, como responsável pela ocorrência do acidente. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, senhora advogado, doutor Marcelo Muniz, por sua sustentação. Nesse momento, eu devolvo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente suas conclusões. Senhor juiz presidente, senhores juízes, o presente recurso deve ser conhecido, visto que é impetrado no prazo legal e baseado em voto vencido. A divergência está no fato do voto vencedor
ter condenado o recorrente à pena de repreensão por conduta negligente, enquanto que o voto vencido exculpa o agravante, comandante do supridor, salvo melhor juízo, deve ser mantido a decisão majoritária. Se não, vejamos. Letra A. O laudo pericial concluiu pela responsabilidade direta do recorrente, visto que deu causa ao acidente pelo acionamento dos propulsores do Fairstrader com o rebocador em posição crítica e o cabo de reboque tesado pelo través. Afirmam os peritos que o navio acionou máquinas adiante e provocou adernamento do rebocador, já que seu cabo de reboque encontrava-se tesado de través. Assim concluiu a perícia pela responsabilidade exclusiva do recorrente em relação ao acidente. Letra B. No relatório, o encarregado do inquérito, mais uma vez, imputou responsabilidade direta ao comandante, ora recorrente, pela inobservância das medidas de precaução, segurança e vigilância na condução da manobra, em permitir um comando de máquinas avante com o rebocador em posição crítica. E mais, entendeu que houve falta de avaliação de risco quanto à embarcação de sua responsabilidade, a não utilização de meios e recursos disponíveis e a não adoção em tempo hábil de medidas necessárias para evitar um emborcamento e consequente naufrágio. Dessa forma, todas as provas isentas realizadas no inquérito imputaram responsabilidade ao recorrente. Acusações que, a meu ver, não foram destruídas na fase de instrução. O acórdão recorrido deixou indubitavelmente clara a responsabilidade do comandante recorrente, apontando como causa primária a execução de manobra com falhas operacionais, ao deixar de verificar a condição de amarração do rebocador na popa e o acionamento dos propulsores sem prévio aviso dos envolvidos na aproximação do dique. O vídeo incerto aos autos no CD de folha 64 demonstra que o cabo de boreste da cabestreira ainda estava preso quando o rebocador se posicionava a ré do Fairstrader e foram acionados por ordem do recorrente, os propulsores provocando ondas e o emborcamento do rebocador. Diante do exposto, a meu ver, deve ser julgado improcedente o recurso, mantendo-se a decisão atacada. É o meu voto, Excelência. Obrigado, juiz Marcelo. Eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Ladeiras. Senhor juiz presidente, senhores juízes, em meu lugar, parabenizar a excelente apresentação do eminente, do ilustre advogado, na primeira vez que faz sustentação, não me lembro. Segunda, muito boa. Bem, com relação ao recurso, vou divergir do eminente juiz relator, esse embargo infringente, data vênia, com todo respeito ao seu entendimento. Trata-se de recurso de embargo infringente interposto por Manuel Guilherme Ribeiro, comandante navio supridor, segundo representado no processo, que foi condenado por maioria à pena de repreensão, para que seja revista a decisão acolhendo o voto vencido que o exculpou. O acórdão atacado, terceiro representado Silvernold Viana Filho, agente de manobra, também foi condenado à pena de repreensão, mas esse não apresentou recurso. O recorrente, Manuel Guilherme Ribeiro, comandante navio, fundamenta seu pedido no voto vencido, que por acaso foi da minha lavra. Reavaliando as provas dos autos, em síntese, divergindo um pouco do que foi apresentado pelo ministro e relator do recurso, no laudo de exame pericial folhas 15 a 18, os peritos apresentaram na folha 17 o seguinte, abro aspas, análise dos dados obtidos. De acordo com as informações e registros examinados, a embarcação estava operando normalmente, em bom estado e com material de salvatagem de acordo com as normas, não havendo indícios de contribuição material para o acidente. As condições meteorológicas eram de mar calmo, vento zero, visibilidade boa, não havendo indícios que tenham contribuído para o acidente. Na análise do fator operacional, os tripulantes dos rebocadores envolvidos na manobra, Carla e James,
eram habilitados, com experiência nesse tipo de atividade, já tendo realizado diversas manobras similares. A maioria deles está há mais de 3 anos realizando trabalhos de apoio e serviços marítimos, e não há indícios de falha na sua condução. O agente de manobra Silvio, que estava a bordo do Fast Ride, coordenando a faina de entrada no dique, é habilitado de acordo com o anexo E da NPCP-RJ. Os rebocadores Carla e James, empregados na faina, atendem a tabela de tração estática, Bullet Pool, para o porte do Fast Trade, de 4.605 toneladas de porte bruto. Não foi possível identificar com precisão quais as ordens dadas pelo agente de manobra aos mestres dos rebocadores. Ressalta-se, porém, o fato de a embarcação possuir pequena borda livre e, quando há adernamento, propicia a entrada de água, direto na praça de máquinas, quando as vigias e gaiutas estiverem abertas. Só um intervalo, na anterior. No croquis, esse croquis foi apresentado pelo mestre rebocador, que seria a posição que ele deveria estar, mas não foi a posição que ele deu pronto. Quando há adernamento, propicia a entrada de água direta na praça de máquinas, quando as vigias e gaiutas estiverem abertas. E foi o que ocorreu no dia do acidente. O rebocador assumiu posição crítica, ficando de través com o cabo de reboque tesado pelo través. O navio acionou máquinas adiante e provocou o adernamento do rebocador. A entrada de água foi facilitada pelo fato da vigia e as gaiutas da praça de máquinas, localizadas no convés principal, estarem abertas. O efeito da superfície livre da água embarcada acelerou o adernamento da embarcação, com consequente emborcamento seguido de naufrágio. Conclui-se que o adernamento ocorreu devido ao esforço transversal na embarcação, ampliado pela falha na condição de fechamento do material que propiciou o embarque de água na praça de máquinas. Laudo de exame pericial. No mesmo sentido, as conclusões do encarregado do inquérito foram de que, abro aspas, o acidente ocorreu por falhas operacionais por parte do agente de manobra e do comandante do navio, Fast Rider, pelo acionamento dos propulsores, estando o rebocador em posição crítica, e do mestre rebocador por assumir posição de través durante a manobra e pela falha na verificação da condição de fechamento das vigias e escotilhas da embarcação, fecho aspas. Não há prova nos autos de que as máquinas do navio não seriam acionadas para a entrada no dique. Ao contrário, consta que o acionamento da máquina do navio seria a operação normal, exceto para os navios que estão sem máquina disponível e, neste caso, com uso de maior quantidade de rebocadores, do que consta dos autos. O navio chegou até aquela posição de recebimento dos rebocadores com suas próprias máquinas e foram paradas justamente para receber os rebocadores da popa, como seria o esperado, o que pode ser constatado no vídeo CD da folha 64. A máquina, muito devagar adiante do navio supridor, só foi assinada depois de o rebocador de popa ter dado o pronto, declaração inclusive do mestre, e consta que foi parada imediatamente, sem que o navio adquirisse velocidade, tendo o rebocador da popa adernado por ter ficado de través com cabos curtos, pelo deslocamento da água produzido pelo hélice do navio supridor, em razão do formato do seu casco, como visto nas fotos, com grande resistência transversal à passagem da água, ao contrário do esperado se estivesse de popa, posição que deveria ter assumido antes de dar o pronto do navio. Aí está a aproximação do navio e o rebocador de popa, em dado momento, ele vai desaparecer na popa do Fast Trade, porque ele é muito pequeno, extremamente pequeno. Da mesma forma, inaceitável que um rebocador faça manobras com aberturas que deveriam estar fechadas e estanques, vigias e gaiutas da praça de máquinas, que foram determinantes para o rápido alagamento do pequeno rebocador de 12 metros de comprimento. A pequena borda livre, pois, como consta no laudo, abro aspas, embarcação possuir pequena borda livre e, quando há adernamento, propicia a entrada de água direto na praça de máquinas, quando as vigias e gaiutas estiverem abertas, fecho aspas. Aliás, já tivemos vários casos de acidentes exatamente nessa situação. Em condição normal, o rebocador atravessou ao segmento do navio
e estava com as gaiutas abertas e acabou naufragando. Esse é um ponto a ser analisado pela autoridade marítima. Eu sei que já há essa orientação de fazer sempre a manobra com gaiutas fechadas, com portas fechadas, mas o pessoal, em função do calor, tende a deixar aberto a abertura de ventilação natural, o que é errado. O filme da manobra do CD Folha 64 está sendo exibido, evidencia que o rebocador muito pequeno não fica visível após se posicionar na popa do navio, o que confirma os depoimentos de que do passadiço não dava para ver o rebocador. No filme da aproximação ao dique, o navio inicia a manobra com um pequeno segmento para avante, mas permanece quase parado desde a chegada do rebocador da popa até depois do acidente, o que também confirma o depoimento do segundo e terceiro representados. Entendo, senhores juízes, que deve ser acolhido o pedido do desembargante, exculpando-o, tendo em vista ter ficado provado, a meu juízo, respeitando entendimentos diversos, a responsabilidade unicamente do mestre rebocador Carla, primeiro representado, Milton da Cunha Souza Maneiro de Convés, que deixou a embarcação de través com cabos curtos, em posição crítica, e deu pronto para o navio prosseguir na manobra, causa eficiente do emborcamento, que adernou ao ser dado máquina muito devagar adiante no navio, mesmo sem adquirir velocidade para avante, e que não teve o cuidado de mandar fechar as aberturas do rebocador, o que contribuiu significativamente para o seu naufrágio, conforme consta na representação da PEN e farta prova dos autos. Por todo exposto, respeitando entendimentos diversos, entendo que o recorrente Manuel Guilherme Ribeiro, comandante supridor Fast Rider, deve ser exculpado por inexigibilidade de conduta diversa, pois a manobra ocorreu como esperado, atendeu às orientações do terceiro representado, Silvio Arnold Viana Filho, agente de manobra do navio supridor Fast Ride, acionando os propulsores do navio para quebrar a inércia e auxiliar o pequeno rebocador da proa, rebocador Jaime, para levar o navio em direção ao dique Dockshore. Então, meu entendimento no sentido de acolher o pedido e exculpar o embargante. É como concluo, senhores juízes. Obrigado, juiz Ladeiras. Eu coloco os embargos infringentes em discussão. Não havendo manifestações, por não... Senhor presidente, senhores juízes, pedi só permissão para falar porque eu vou divergir do voto dado pelo meu antecessor. Tudo bem. Então, dado a apresentação pelo ilustre advogado e pelo juiz Ladeira também, que já tinha mostrou exatamente, já tinha apresentado anteriormente, no voto divergente dele, todas as razões, o que está em dúvida também é com relação ao segmento, se o navio deveria dar máquina adiante ou não. Bom, pode-se ver pelo croquis do que estava previsto, o rebocador de popa ia ficar popa com popa. Ou seja, ele não ia ajudar no segmento do navio. O segmento do navio só poderia ser dado pela máquina do próprio navio. Porque aquele rebocador de proa não ia conseguir levar o navio até ao dique. Então, portanto, eu vou já adiantando até o meu voto no entendimento do juiz revisor. Ok, juiz Júlio Neves. Inclusive, as situações em que o próprio juiz altera o seu voto em função justamente dos novos entendimentos dos embargos infringentes. Bom, não havendo nenhuma manifestação, eu retorno a palavra ao nosso juiz relator, juiz Marcelo, para que apresente seu voto. Meu voto na letra D é conhecer e julgar improcedente o recurso de embargos infringentes, mantendo-se na íntegra o acórdão. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Ladeiras, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, letra C, decisão. Conhecer do presente recurso de embargos infringentes, posto que tempestivo e formalmente cabível, e lhe dar provimento, exculpando o embargante Manuel Guilherme Ribeiro, comandante navio supridor Fast Rider, por inexigibilidade de conduta diversa, com os fundamentos apresentados no voto vencido, trazidos no presente recurso, com o voto, senhores juízes.
Como vota o juiz Júlio? Acompanho o juiz revisor. Como vota o juiz Átila? Com o revisor. Como vota o juiz Nelson? Com o relator. Como vota a juíza Maria Cristina? Presidente, eu sei que já está na votação, mas é que eu fiquei em dúvida. O voto anterior que eu segui, que foi para exculpar o... Esse continua exculpado, né? Não. A senhora exculpou esse embargante. Ah, tá. Então eu acompanho o juiz revisor. Acompanha o? Juiz revisor. Acompanha o revisor. Agora que eu entendi. Pois não? Não entendi? Afirmativo, claro. Nós temos aqui um placar de 4-2. Né? Bom, assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por maioria, nos termos do voto do senhor juiz revisor, juiz Ladeiras, conhecendo e dando provimento aos embargos infringentes, exculpando o embargado. Publicação do voto no processo número 31.227/2016. Decidiu o tribunal, por maioria, nos termos do voto do senhor juiz revisor, juiz Ladeira, conhecer e dar provimento aos embargos infringentes, exculpando o embargante, no que foi acompanhado pelos senhores juízes Júlio, Átila e Maria Cristina. Vencido o senhor juiz relator, que ele conhecia e dava provimento ao recurso de embargos infringentes, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, no que foi acompanhado pelo senhor juiz Nelson. Faremos um intervalo de 5 minutos. Obrigado, Vossa Excelência. Desejo uma boa tarde para todos.
Eu retorno a palavra à senhora secretária para dar prosseguimento à pauta do dia. Continuação da pauta do dia. Processo número 29.755 de 2015. Relatora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Revisor, senhor juiz Átila Lancori. Para julgamento, com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Rogério Vanderlei de Aguiar, proprietário, revel. É a palavra com a senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina, para que apresente seu relatório. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se de analisar e determinar causas e responsabilidades pelo acidente da navegação, tipificado no artigo 14, alínea A da Lei Orgânica deste Tribunal, ocorrido por volta das 6 horas de 26 de outubro de 2014, materializado com água aberta, seguido de naufrágio parcial do barco de pesca Luana Filha, de 10,80 metros de comprimento, 13,20 AB, classificado para atividade de pesca em área de navegação interior, propriedade de Rogério Vanderlei Aguiar, enquanto atracado a contrabordo do pesqueiro Governador Eurique Rezende, no cais de pescados do Alvarenga, Enseada do Suave, Vitória, Espírito Santo, provocando os danos materiais, sem ocorrência de acidentes pessoais, tampouco poluição ao meio ambiente e aquaviário. Do IAFN instaurado pela Capitania dos Portos do Espírito Santo, instruído com 2 depoimentos, laudo de exame pericial indireto, documentação da embarcação sinistrada e demais documentos pertinentes, e ainda ceder com as principais peças do IAFN, extrai-se. Em 26 de outubro de 2014, entre 6h30 e 7 horas, o senhor Edgar Benedito de Alvarenga Filho, em faina de descarga de pescado, foi comunicado que uma de suas embarcações estava naufragada no cais do Alvarenga. Imediatamente seguiu ao local, quando identificou que era o barco Luana Filho, atracado a contrabordo do pesqueiro Governador Eurique Rezende, que se encontrava parcialmente submersa, formando uma linha d'água da ilheta de bombordo até a bochecha de boreste, passando pelo convés de proa, a popa até o teto do casario, conforme fotos. Eu ia colocar as fotos, mas foi um dos arquivos que eu perdi no meio, quando eu perdi tive problemas com o HD. O senhor Edgar, então, reforçou a amarração com auxílio de pescadores e comunicou, por volta das 9 horas, comunicou ao senhor Rogério Vanderlei Aguiar, proprietário da embarcação sinistrada, sobre o ocorrido. Este imediatamente seguiu ao local e, junto com o senhor Edgar, providenciaram o resgate da embarcação, utilizando o bote salva-vida do barco de pesca Estela do Mar. A embarcação, então, junto com o Eurico Rezende, foi rebocado até a carreira do cais do Alvarenga, onde foi amarrada, esperando a baixa da maré para escoamento. Às cerca das 15 horas e 30 minutos, a capitania compareceu ao local e constatou que a embarcação realmente estava naufragada. Após o esgotamento da embarcação, foi constatado que a causa da água aberta teria sido o rompimento da braçadeira do registro da bueira, que teria permitido a entrada de água, segundo os peritos, por falta de manutenção rotineira.
Ouvido no inquérito, tanto o senhor Edgar quanto o senhor Rogério Vanderlei relata os fatos como já descreve os fatos como já relatado, confirmam que a embarcação estava fora de atividade, sem tripulação e a contrabordo do barco pesqueiro Eurico Rezende. Confirmam também a não ocorrência de acidentes pessoais, tampouco poluição ao meio ambiente aquaviário e danos à embarcação, em especial no seu motor. Os peritos em laudos de folhas descrevem os danos à embarcação, junta relatório fotográfico, mostrando as condições em que se encontrava a embarcação, segundo os peritos, com falta de manutenção rotineira, considerando a embarcação quase que abandonada, e atribui como causa determinante a negligência por falta de na manutenção da embarcação. E neste sentido, conclui o encarregado do inquérito, que apontou o senhor Rogério Vanderlei de Aguiar como possível responsável pelo acidente da navegação em pauta, considerando o mesmo negligente na sua responsabilidade como proprietário de manter a embarcação em boa ordem. Notificado, o indiciado não apresentou defesa prévia. A Procuradoria Especial da Marinha, em consonância com as conclusões do inquérito, representou contra o senhor Rogério Vanderlei de Aguiar, dando como incurso no artigo 14, a linha água aberta e naufrágio da embarcação, como também artigo 15, a linha E, exposição a risco, fundamentando. Recebida a representação, citado pessoalmente, o representado, que não consta do rol de culpado deste tribunal, não apresentou defesa técnica, declarado revel nos termos do artigo 83, parágrafo 3º do Regimento Interno, e notificado, manteve-se inerte. Aberta a instrução, a PEN se louva nas provas dos autos, o representado não se manifestou. Em alegações finais, a PEN se ratifica os termos de sua inicial e o representado não manteve-se inerte. É o relatório, senhor juiz presidente, senhores juízes, pedindo permissão ao tribunal para que o juiz Atlas leia as minhas conclusões, senhor juiz presidente. Eu, José Maria Cristina, autorizada a leitura das conclusões pelo juiz Átila. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor representante da Procuradoria Especial da Marinha, procurador Francisco Siqueira. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com base no que restou apurado, esta Procuradoria reitera o pedido de imposição de sanção administrativa ao representado, o senhor Rogério Vanderlei de Aguiar. Devemos rememorar que no laudo de exame pericial, na fase de investigação, ainda foi apontada a causa determinante do acidente, sendo decorrente da falta de manutenção da bueira do barco pesqueiro Luana Filha, que serve como escoamento das águas quando o barco está em seco. É de destacar também que na fase e a FEM concluiu-se que o acidente da navegação deu-se mediante uma conduta negligente do proprietário da embarcação, o senhor Rogério. Assim, baseado nos elementos de informação juntados nos autos, baseado nas provas pertinentes, impõe-se a imputação de responsabilidade ao proprietário da embarcação, pois foi negligente em relação à manutenção da embarcação, que se encontrava fora de atividade, aí, em decorrência desta negligência, culminou com a entrada de água através da bueira e o consequente naufrágio da embarcação. Portanto, como consequência desta conduta, reitera-se a imposição ao representado, diante das sanções enumeradas no artigo 121 da Lei 2180, em virtude da prática por ele de condutas que se amodam tanto ao artigo 14 alinear, que trata de água aberta e naufrágio, bem como o artigo 15 alinear, portanto, ficamos dele para iniciar. Muito obrigado, senhor procurador. Eu retorno a palavra à senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina, para que apresente suas conclusões.
De tudo que consta nos presentes autos, conclui-se que o acidente da navegação em julgamento, tipificado no artigo 14, alínea A da Lei Orgânica desse Tribunal, materializado pela água aberta seguida de naufrágio parcial do barco de pesca Luana Filha, ocorrido cerca de 6 horas de 26 de outubro de 14, nas proximidades do Cais de Pescados Alvarenga, Enseada de Suá, município de Vitória, Espírito Santo, enquanto atracada contrabordo do BP Governador Eurico Rezende, resultando danos à embarcação, mas sem ocorrência de acidentes pessoais, tampouco poluição ao meio ambiente aquaviário. Teve como causa determinante o rompimento da braçadeira do registro da bueira, resultado da deficiência de manutenção rotineira, enquanto a embarcação esteve fora de atividade, expondo a risco a incolumidade e segurança da mesma e bens de terceiro, risco que se consumou com a água aberta e subsequente naufrágio da citada embarcação. Adota a Procuradoria Especial da Marinha, embasada nas conclusões do inquérito e fundamentada nas provas colhidas durante as investigações, no caso a prova testemunhal, corroborada pela prova pericial, cujos principais trechos estão acima descritos. Representou contra o senhor Rogério Vanderlei de Aguiar, na qualidade de proprietário do BP Luana Filha, porquanto foi negligente em relação à manutenção de sua embarcação, que se encontrava fora de atividade, o que culminou na entrada de água através da bueira, acarretando o naufrágio da mesma. Acusações estas que o representado, a despeito de pessoalmente citado, não apresentou defesa técnica, foi declarado revel, notificado e manteve-se inerte, por consequência traindo para si os efeitos da revelia, notadamente a pena de confissão e reconhecimento como verdadeiras as acusações apresentadas e aceitas aquelas provas produzidas em sede de FN, como definido no artigo 58 e no artigo da Lei Orgânica desse Tribunal e no artigo 83, parágrafo 4 do Regimento Interno Processual desta Corte. Por todo exposto, com base no conjunto probatório constante nestes autos, devem ser acolhidos os termos da representação e responsabilizar o senhor Rogério na qualidade de proprietário da embarcação Luana Filha, eis que com sua conduta negligente contribuiu sobremaneira para a eclosão do acidente da navegação em pauta. Na aplicação da pena, deve-se considerar que o representado não consta do rol de culpados deste tribunal, de ter com seu depoimento ajudado a esclarecer o ocorrido e acidente do qual não resultaram danos pessoais, tampouco poluição ao meio ambiente aquaviário. Como concluo, senhor juiz-presidente, senhores juízes, agradecendo ao tribunal e ao juiz Átila por ler as minhas conclusões. Nesse momento eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Átila, para que apresente suas conclusões. Acompanhe a relatora, senhor juiz-presidente. Eu coloco o processo em discussão. Não havendo manifestações, eu retorno a palavra à senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina, para que apresente seu voto, se julgar necessário, autorizada a leitura pelo juiz Átila. Letra A. Quanto à natureza e extensão do acidente da navegação, água aberta seguida de naufrágio parcial do BP Luana Filho, enquanto atracada contra bordo do BP Governador Eurico Rezende, no Cais de Pescados da Alvarenga, Enseada de Suá, Vitória, Espírito Santo, resultando danos materiais sem ocorrência de acidentes pessoais, tampouco poluição ao meio ambiente aquaviário. Causa determinante foi o rompimento da braçadeira de registro da bueira, resultado da deficiência de manutenção rotineira, enquanto a embarcação esteve fora de atividade, expondo a risco a incolumidade e a segurança da mesma e bens de terceiro, risco que se consumou com a água aberta e subsequente naufrágio da embarcação. Decisão: julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, considerando o acidente da navegação tipificado no artigo 14, alínea A, água aberta e naufrágio parcial, da Lei Orgânica desse Tribunal, como decorrente da conduta negligente do senhor Rogério Vanderlei de Aguiar, na qualidade de proprietário do BP Luana Filha, e com fulcro nos artigos 58, 121, inciso 1, 127, 128 e 139, inciso 4, a linha D, todos da Lei Orgânica deste Tribunal, com redação dada pela Lei 8.969 de 94, para aplicar-lhe a pena de repreensão, custas processuais na forma da lei. Como voto, senhor juiz-presidente e senhores juízes. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Átila, para que apresente seu voto. Com a relatora. Como votam demais juízes? De acordo. Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade
nos termos do voto que foi apresentado pela senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina. Publicação do voto no processo número 29.755 de 2015. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado à pena de repreensão, custas processuais na forma da lei. Processo número 32.365 de 2018. Relator, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Cláudio Izami Osako, condutor e proprietário. Rogério Vicente, condutor e proprietário. Advogado doutor Neandro Lunardi. Eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras, para que apresente seu relatório. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se da pane seca na lancha motor Petit, conduzida por seus proprietários Rogério Vicente e Cláudio Izami Osako, que se revezavam na condução da embarcação, ocorrido cerca das 20 horas e 40 minutos, dia 8 de janeiro de 2017, nas proximidades do Yacht Club, Lago de Itaipu, no Lago de Itaipu, Foz do Iguaçu, Paraná, mas sem registro de avarias na embarcação, danos pessoais ou ambientais. A lancha tem casco de fibra de vidro de 5 metros de comprimento, motor de 60 HP, era classificada navegação interior, atividade de esporte e recreio, de propriedade de Rogério Vicente e Cláudio Izami Osako. O inquérito foi instaurado pela Capitania Fluvial do Rio Paraná, ouvidas 4 testemunhas e anexados documentos de praxe. No laudo de exame pericial, que foi indireto, consta que, possivelmente, a embarcação percorreu um trajeto maior do que o estimado. Dessa forma, utilizando mais combustível do que a quantidade prevista. Os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos e consideraram que o fator material e operacional contribuíram, e concluíram que a causa determinante do acidente foi o cálculo no trajeto efetuado pelo condutor, aumentando assim o consumo do combustível. O encarregado do inquérito e acompanhante dos peritos apontou como possível responsável Rogério Vicente por negligência devido ao não abastecimento correto da embarcação, ocasionando assim essa pane seca. O indiciado apresentou defesa prévia. A doutora Procuradoria, uniformidade de entendimento com o encarregado do inquérito, representou em face de Cláudio Izami Osako, na qualidade de condutor e proprietário da lancha Petit, e em face de Rogério Vicente, na qualidade de condutor e proprietário da lancha Petit, ambos com foco no artigo 14, letra B, avaria ou defeito, fundamentando nos autos. Os representados que não têm antecedência nesse tribunal foram citados via capitania e, através de patrono regularmente constituído, requerendo cópia integral dos autos, reiteradas folhas, com pedido de dilação para apresentação de defesa, citando a situação de pandemia, o que foi deferido. Em defesa conjunta, apresentar a tese de que não houve acidente da navegação, listando o rol de tipos previstos da Diretoria de Portos e Costas, alegando ser fato atípico, pois, abro aspas, falta de combustível, fecho aspas, não se enquadra em nenhuma delas. Alegou também que as provas carregadas aos autos demonstram que a embarcação estava em perfeito estado de conservação, com seu material completo, que os fatos ocorridos não foram suficientes para colocar em risco as vidas dos de bordo, só estando a bordo os 2 representados, e uma terceira pessoa, todos em bom estado de saúde, sem uso de bebida alcoólica, devidamente equipados com coletes salva-vidas, ou pôr em risco a embarcação próximas ou fazendas de bordo. Alternativamente, caso superada a tese acima, em caso de penalidade, requer sejam consideradas circunstâncias, consequências, falta de dolo, não haver má-fé dos representados devidamente habilitados, pessoas idôneas que nunca tiveram qualquer penalidade, não havendo gravidade nas consequências, e que o fato se deu por falta de experiência dos representados, pilotando a embarcação pela primeira vez, havendo combustível suficiente para o trajeto, citando o trecho do laudo de exame pericial. Finalizou, então, requerendo a improcedência da representação ou, alternativamente, a aplicação da pena de repreensão, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aberta a instrução, nenhuma prova adicional foi produzida. Em alegações finais, apenas a PEN se manifestou em relatório dos senhores juízes.
Eu passo a palavra ao senhor representante da Procuradoria Especial da Marinha, Procurador Francisco Siqueira. Senhor juiz presidente, senhores juízes, ao sinalizar os autos, evidencia-se que os representados, os senhores Cláudio, Isami Ozaki, Rogério e Vicente, agiram com culpa. Basta examinarmos o laudo pericial, onde se consta a causa determinante do acidente como decorrente de um cálculo do trajeto efetuado pelo condutor. Esse cálculo não levou em consideração o consumo de combustível para a singradura. No tocante ao fator operacional, os peritos destacaram como contribuinte diante desse cálculo incorreto de consumo de combustível. Por outro lado, deve ser registrado na análise dos peritos que a embarcação percorreu um trajeto maior do que o estimado, e assim houve um erro de cálculo por parte dos proprietários, tanto do senhor Cláudio quanto do senhor Rogério, condutor e proprietário, respectivamente. Assim, eles foram negligentes por não observar a quantidade de combustível a ser necessário para a singradura e assim não ficar à deriva com a embarcação. Diante dessas condutas negligentes e imprudentes, este órgão reitera o pedido de imposição de sanção administrativa aos representados, com fundamento no artigo 14, a linha B, aliás, que se refere à avaria de máquinas, acidente da navegação disposto da Orgânica da Chibura. Muito obrigado, senhor procurador. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras, para que apresente suas conclusões. Senhor juiz presidente, senhores juízes, entendo que devem ser acolhidos os termos da representação para responsabilizar os representados por imperícia e imprudência, mas também os argumentos da defesa conjunta na aplicação da pena. Das provas dos autos, temos 4 depoimentos que descrevem os fatos como consta na representação, e um laudo de exame pericial que foi indireto. Ficou provado que houve exposição a risco com a embarcação em pane seca, que ficou à deriva e teve que ser rebocada. Foi colocado combustível para o trajeto sem considerar a reserva mínima necessária para a navegação segura, o que a defesa alegou ser falta de experiência dos condutores proprietários. A defesa conjunta não negou os fatos, mas, em pedido alternativo, requeriu a aplicação de pena de repreensão, considerando as circunstâncias e consequências dos fatos. Por todo exposto, com base nas provas dos autos, entendo que devem ser acolhidos os termos da representação para responsabilizar os representados pelo fato da navegação, tipificado no artigo 15, a linha E, exposição a risco, da Lei nº 2.154, tendo em vista que a embarcação se encontrava em bom estado de conservação, ocorreu apenas falha de combustível por erro na quantidade de abastecimento, acolhendo os argumentos da defesa na aplicação das penas. Eu apenas mudei a tipificação da conduta de 14B para 15E, por entender que está mais adequado. É como concluo, senhores juízes. Palavra com a senhora juíza revisora, a juíza Maria Cristina, para que apresente suas conclusões. Em discussão. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Ladeiras, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, quanto à natureza e extensão do fato da navegação, embarcação à deriva, no Lago de Itaipu, Foz do Iguaçu, Paraná, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais. Quanto à causa determinante, pane seca, por erro na quantidade de combustível para o trajeto, sem reserva de segurança. Decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no artigo 15, a linha E, exposição a risco, da Lei nº 2.154, como decorrente da imperícia e imprudência dos representados, Cláudio Isami Ozaki e Rogério Vicente, coproprietários, que se revezavam na condução da lancha motor Petit, acolhendo em parte os termos da representação da PEN, e considerando as circunstâncias e consequências, acolhendo em parte os argumentos da defesa conjunta, com fulcro nos artigos 58, 121, inciso 1 e 127 da Lei 2.154, aplicar-lhes a pena de repreensão, custas processuais divididas, com o voto, senhores juízes. Palavra com a senhora juíza revisora, juíza Maria Cristina, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com o relator. Como voto demais juízes, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade
nos termos do voto apresentado pelos senhores relatores e Ladeiras. Essa palavra, senhor presidente. Eu entendi que o juiz Ladeiras ia mudar para 14B, mas acho que você leu 14A no voto, né? É que eu entendo que está melhor tipificado no 15E, exposição a risco, do que no 14B, como apresentou a PEN. A PEN, quando ela fez a representação, ela descreveu os fatos que eu entendo no 15E, mas ela colocou também colocou o 14B. Mas no voto, o voto 15E. Você escreveu pane seca também, né? Afirmativo. Tá bom. Siga, secretário. Publicação do voto no processo número 32.365 de 2018. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente em parte a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando os representados à pena de repreensão, custas processuais divididas. Processo número 30.155 de 2015. Relator, senhor juiz Átila Lancuri. Revisor, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Marcelo Ferreira Viana, mestre Revel. Reginaldo Correia Batista, condutor Revel. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Átila, para que apresente seu relatório. Senhor juiz presidente, senhores juízes, consta dos autos que no dia 29 de setembro de 2014, cerca de 3h30 da manhã, ocorreu encalhe da embarcação Brisa do Mar, na praia de Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, após suspender do cais pesqueiro da Ponta da Areia, Niterói, por volta das 1h da manhã, com 6 tripulantes a bordo. Houve lesão registrada no pé do mestre da embarcação e, pelo que consta nos autos, não há registro de remoção dos destroços da embarcação. Trata-se de um barco de pesca de madeira, classificado para atividade de carga em área de navegação de cabotagem, mede 15,27 metros de comprimento e possui 29,9 AB. É de propriedade de Eduardo Ferreira Viana. De acordo com a versão inicial dos fatos, os 2 marinheiros que estavam de serviço teriam assumido às 2h da manhã e navegavam orientando-se pelo farol da ilha de Maricás, pois o tempo estaria com neblina e visibilidade baixa. Segundo ainda o apurado, o mestre Marcelo Ferreira Viana descreveu que estava dormindo e acordou quando sentiu o impacto da embarcação com o fundo de areia. Ato contínuo, ele assumiu o timão e tentou safar a embarcação, acionando máquinas a ré e guinando. Contudo, a embarcação foi lançada pelas ondas para a praia, sem possibilidade de manobra, dificultando a reversão da situação. A empresa AWS Engenharia apresentou um plano de remoção em folhas, onde relata que as tentativas anteriores de resgate da embarcação fez com que ela afundasse ainda mais na areia e que os armadores declararam que não possuíam recursos para arcarem com os custos da remoção, deixando assim aquela empresa de firmar contrato de salvamento. Também há nos autos um documento da mesma empresa, acostado em folhas, relativos ao status de remoção de destroço, incluindo fotos detalhadas onde consta a informação de perda total da embarcação, ressaltando-se a necessidade de acionar o armador para a retirada dos destroços, o que foi feito pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. No inquérito instaurado por essa capitania, foram ouvidos o proprietário e o mestre da embarcação, elaborado laudo de exame pericial, ilustrado com fotos que eu peço para serem exibidas, e anexados os documentos de praxe. No laudo de exame pericial indireto, efetuado no dia 9 de setembro de 14, os peritos consignaram que não foi possível realizar exame pericial e testes com os sistemas de governo e de propulsão, pois a embarcação estava encalhada na área de arrebentação. Entenderam que a causa do encalhe foi a imprudência ao navegar em baixa visibilidade sem os instrumentos apropriados. Em seu depoimento, o senhor Eduardo, proprietário da embarcação, disse acreditar que o condutor Reginaldo dormiu e o barco acabou encalhando. Alegou que o barco possuía um navegador satélite Garmin que funcionava perfeitamente. Em depoimento, o senhor Marcelo, mestre, declarou que estava dormindo quando o barco encalhou e que acordou com o impacto. Disse que a sua primeira providência foi reverter as máquinas para tentar desencalhar, porém não obteve sucesso, pois o barco estava na arrebentação e fazendo água. Disse que se os tripulantes tivessem mantido o rumo ou tivessem chamado o mestre, em caso de dificuldade, provavelmente o encalhe seria evitado. Também disse que a derrota cumprida pelo navio está registrada no GPS e que se comprometia a guardar o equipamento até que fosse solicitado.
O tripulante Reginaldo Correia Batista, condutor da embarcação no momento do acidente, não atendeu à convocação para prestar depoimento mediante carta precatória. De acordo com a mensagem da Capitania dos Portos Espírito Santo, apoiando a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, foram feitas diversas diligências e tentativas de contato, porém sem sucesso. No relatório do encarregado, em sua análise, ele descreveu que o tempo estava bom, mar calmo, vento moderado, mas havia pouca visibilidade por ser noite, o que pode ter contribuído para o acidente. De acordo com as informações obtidas e depoimentos das testemunhas, por volta de 13h30, a embarcação estava operando normalmente, com os equipamentos funcionando bem, quando ocorreu o encalhe. Estava a bordo o mestre mais 5 tripulantes. O mestre Marcelo, o condutor de serviço no horário Reginaldo e o tripulante Joacir Aranha não apresentaram documentos, mas a habilitação destes foi confirmada mediante consulta CISAQUA. Os tripulantes Jefferson Gonçalves, João Soares e Aurélio Romualdo não apresentaram documentos de habilitação e não constam como aquaviários no CISAQUA. O barco de pesca estava equipado com GPS e ecobatímetro, que deveria proporcionar o acompanhamento da derrota pelo condutor do horário. Entendeu que houve falha operacional por parte do condutor pelo não cumprimento da regra 5, que trata de vigilância. Foram constatadas ainda as seguintes infrações alestas cometidas pelo proprietário e pelo mestre. Cometidas pelo proprietário e pelo mestre. Falta de despacho, não dispor a bordo de todos os tripulantes exigidos conforme CTS, contratar tripulantes sem habilitação para operar a embarcação e não apresentar o rol de equipagem. Ao final do relatório, o encarregado apontou como responsáveis pelo acidente o senhor Marcelo Ferreira Viana, mestre da embarcação, por imprudência ao colocar na manobra da embarcação tripulante que não se mostrou apto a manter o rumo e a vigilância adequada para navegar em segurança, e o senhor Reginaldo Correia Batista, condutor da embarcação no momento do acidente, por imprudência na manobra da embarcação, por não manter o rumo e vigilância adequada para navegar em segurança. Não há registro de apresentação de defesa prévia, apesar do envio de notificações. A douta Procuradoria, após análise dos autos, ofereceu representação em face de Marcelo Ferreira Viana e Reginaldo Correia, com fulcro no artigo 14, a linha A, encalhe, e 15, a linha E, exposição a risco, fundamentando em folhas. As representações foram recebidas por unanimidade na sessão do dia 27 de outubro de 2016. Citados pessoalmente, os representados que não apresentam antecedentes neste tribunal não apresentaram defesa técnica, foram declarados revés e notificados. Aberta a instrução, nenhuma outra prova foi produzida. Em razões finais, manifestou-se a PEN e os representados não se manifestaram conforme certidão de folhas. É o relatório. Eu passo a palavra ao senhor representante da Procuradoria Especial da Marinha, Procurador Francisco Siqueira. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, a Procuradoria Especial da Marinha ratifica o pedido de imposição de sanção administrativa aos representados, os senhores Marcelo Ferreira Viana e Reginaldo Correia Batista, porquanto eles agiram com culpa, consoante restou demonstrado na fase de investigação e na fase processual. Bem, vamos detalhar os fatos. Na análise do encarregado do inquérito, no relatório, em consonância de entendimento com os peritos, inferiu-se que o fator operacional contribuiu para o evento danoso, porquanto houve falha de vigilância, assim observando a regra 5 do RIPEAN e na condução da embarcação também. O encarregado atribuiu a responsabilidade do acidente de fato de navegação ao mestre do navio, a mestre do barco pesqueiro, o senhor Marcelo Ferreira Viana, pois ele agiu de forma imprudente no instante em que autorizou a efetuar a manobra a um tripulante que não era apto a manter o rumo da embarcação e tampouco a vigilância adequada para navegar em segurança. Assim, o condutor Reginaldo Correia Batista agiu de forma imprudente ao manobrar o barco e diante também da sua falta de vigilância. É notório, portanto, a responsabilidade por parte do mestre da embarcação, o senhor Marcelo, agindo de maneira imprudente no não cumprimento das obrigações inerentes à sua função, descumprindo, portanto, os deveres de cautela e responsabilidade para com a sua singradura. A prova dos autos, senhores julgadores, apontam a responsabilidade do condutor, o senhor Reginaldo Correia Batista, no instante que ele agiu de forma imprudente e, desse modo, assumiu o controle da manobra, além da falha no dever de cuidado, que ensejou um aumento substancial do risco da ocorrência do acidente,
na condição que se encontrava como responsável da embarcação. Assim, a Procuradoria reitera o pedido de imposição de sanção administrativa aos representados diante de condutas as quais se almodam o artigo 14, a linha A, que trata de encalhe, bem como o artigo 15, a linha E, que trata da exposição a risco nos termos da lei orgânica desta Corte. Muito obrigado, senhor procurador. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Átila, para que apresente suas conclusões. Senhor juiz presidente, senhores juízes, verifica-se que a douta Procuradoria promoveu pela responsabilização do mestre Marcelo Ferreira Viana e do condutor Reginaldo Correia Batista, por entender que eles agiram com imprudência no controle da embarcação, que não tardou a se encalhar na praia, como visto aí pelas fotos. Entendo que assiste razão parcial à PEN. Os representados são os responsáveis pelo evento, porém o que houve, além da falta de vigilância relatada pelo encarregado do inquérito, foi um erro de navegação, pois a embarcação encalhou completamente na praia, o que foi comprovado pelas fotos dos autos. O mestre da embarcação não apresentou o planejamento da derrota e sua intenção de manobra. Também não ficou claro em seu depoimento quais foram as instruções que passou aos componentes do quarto de serviço. Ademais, aceitou empreender a navegação com embarcação que não foi despachada segundo requer as normas e ainda guarnecida com tripulantes inabilitados. Pouco a se dizer sobre o condutor do horário, pois, como consta nos autos, sequer prestou depoimento ou informações que ajudassem a esclarecer os fatos. Provavelmente não acompanhou as posições por onde o barco navegava ou adormeceu durante o serviço. Além de tudo isso, os representados não apresentaram a defesa técnica e foram declarados revés. Por conseguinte, decorreram os efeitos da revelia com a presunção da veracidade dos fatos narrados na representação, conforme artigo 58 da Lei Orgânica desse Tribunal. Constatou-se ainda que a embarcação não cumpriu o CTS, pois deveria possuir um PEP, um MOP e 2 POP. E como relatado pelo encarregado, 3 tripulantes não apresentavam documentos de habilitação e não constavam no CISAQUA. Também não há registro que havia rol de equipagem ou que a embarcação efetuou despacho regulamentar. Por esses motivos, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro deve notificar o proprietário sobre essas infrações correspondentes à Norma 8 DPC e ao Relesta. Observo que não foram acostados aos autos. 1. A derrota do barco de pesca, o croqui e carta náutica da área com a devida plotagem, apesar de constar que essas informações estariam gravadas no GPS. Não foi registrada nos autos quais eram as categorias que pertenciam o mestre e o condutor, apesar do encarregado ter confirmado que eram aquaviários por meio da consulta ao CISAQUA. Também não há notícia de quem era o segundo tripulante que compunha o quarto serviço. Diante do exposto, deve ser julgados parcialmente procedentes os fundamentos da representação da douta Procuradoria, responsabilizando o mestre da embarcação, Marcelo Ferreira Viana, e o condutor do horário, Reginaldo Correia Batista, pelo acidente fato na navegação, capitulado no artigo 14, a linha A, e 15, a linha E da Lei Orgânica desse Tribunal por suas condutas imprudentes. Na aplicação da pena, deve ser considerado que os representados não apresentam antecedentes nesse Tribunal. É como concluo, senhor juiz presidente e senhores juízes. Obrigado, juiz Átila. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi, para que apresente suas conclusões. Senhor juiz presidente, senhores juízes, com o relator. Coloco o processo em discussão. Não havendo comentários, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Átila, para que apresente seu voto. Letra A. Encalhe do BP, Brisa 2 do Mar, na praia de Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, com exposição a risco. Houve lesões na perna do mestre da embarcação e perda total da embarcação. Quanto à causa determinante, erro de navegação e falta de vigilância. Decisão: julgar o acidente, fato da navegação, capitulado no artigo 14, a linha A, e 15, a linha E da Lei Orgânica desse Tribunal, como decorrente da imprudência dos representados, o mestre, já falei o nome, e o condutor, Reginaldo, e considerando as consequências do acidente atenuante relatada, condená-los à pena de multa de 500 UFIR para cada um, com fundamento no artigo 58, artigo 121, inciso 1 e 7, parágrafo 5º, e artigo 124, inciso 1. As multas terão seus valores monetários atualizados em conformidade com os parâmetros previstos na Resolução 51/2020 do Tribunal, custas proporcionais na forma da lei. Medidas preventivas e de segurança, oficiar a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, agente da Autoridade Marítima, as infrações à Norma 8 e ao Relesta, correspondentes à falta de despacho, descumprimento do CTS,
contratação de tripulantes não habilitados e falta do rol de equipagem, cometidas pelo proprietário, para as providências cabíveis, com fundamento no artigo 33, parágrafo único da Lesta. A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro deve ainda verificar se houve a remoção dos destroços da embarcação da praia e tomar conhecimento sobre as observações contidas no presente processo, constante no presente acordo. É como voto, senhor juiz-presidente e senhores juízes. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo, para que apresente o seu voto. Como voto, demais juízes? Se sendo decide o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto que foi apresentado pelo juiz relator, senhor juiz Átila. Publicação do voto no processo número 30.155 de 2015. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente, em parte, a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando os representados à pena de multa de 500 UFIR, custas proporcionais na forma da lei. Medidas preventivas e de segurança, oficia a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, agente da Autoridade Marítima, as infrações à Normã 8 e ao Relesta. E também oficiar essa capitania, devendo para que esta faça as verificações solicitadas pelo senhor juiz relator. Processo que será arquivado nos termos do artigo 70, parágrafo 1º, inciso 2º do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo. Processo do senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves, número 34.099 de 2020. Esgotada a matéria da pauta. Palavra aberta aos senhores juízes. Não havendo nenhuma manifestação, eu peço que todos permaneçam no plenário por mais 5 minutos, inclusive o nosso diretor, também é público, nada confidencial. Eu declaro encerrada a presente sessão plenária, cumprimentando a todos. Solicito parar a gravação. Bom, alguns assuntos administrativos, relembrando que nós teremos amanhã nossa sessão plenária por videoconferência.